Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, olha só que pergunta interessante. Pode um espírito ser feliz, encarnado, pagando karmas? E eu vou falar para você, então vamos lá. Então a pergunta foi, espírito pode ser feliz, deixa eu pôr PGT, um pagamento de karmas. Isso é uma pergunta interessante, uma pergunta muito interessante. Por quê? Vamos lá. As pessoas têm a questão do karma como se fosse dívida. Então tem karma como se fosse dívida. E ninguém gosta de dívida. As pessoas têm karma como algo negativo. E não é bem assim que funciona. Porque vejam bem, para o espiritual, karma não é ruim. Para a espiritualidade, karma não é ruim, não é mal, não é coisa demoníaca. Muito pelo contrário. Para o espiritual, tudo são experiências que fazem você evoluir. Então são experiências para nós evoluirmos. Só que vejam bem, as experiências só têm valia e nos fazem evoluir se nós absorvermos o que a gente vivencia, ou seja, informações. Então esse é o nosso detalhe, nós temos essa situação delicada. Então os espíritos podem ser felizes pagando karmas? Sim. Se você pegar e ver os karmas como experiência, se você olhar e ver o karma como algo que vai lhe ajudar na sua evolução. Então o que acontece na grande maioria das vidas e de todo mundo? Vamos fazer um exercício hoje? Olha só, vamos fazer um exercício bacana aqui. Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer esse exercício. Vamos lá. Fecha os olhos. Você tem que fechar os olhos. E a hora que você fechar os olhos, você tem que imaginar o que você viveu no passado. Quando você fecha os olhos e começa a lembrar de todo o passado que você teve lá atrás, você vai começar a falar assim: nossa, eu superei tal coisa. Nossa, eu estudei tantos anos no colégio, na escola, rapaz, mas foi bom. Mas quando você estava estudando, você achava que era ruim. Nossa, eu passei um perereco, sofri um acidente, quase morri, mas foi bom. Mas quando você estava doente, estava sofrendo, você achava que era ruim. Então, a melhor forma de você ver que você pode ser feliz é quando você olha no passado e fala: eu passei por tal situação e sobrevivi. Eu passei por tal situação e estou aqui para contar a história. Eu passei por outra tal situação, moço, e eu vou falar para você, e eu agora estou forte por causa disso. Eu agradeço meu pai e minha mãe porque eles pegaram e me educaram assim assado, me mandaram para fora de casa para eu trabalhar, para eu largar a mão de ser vagabundo e fazer minha vida. E eu tenho que agradecer muitos eles, porque se não fosse isso, eu não sei o que eu seria hoje. Ah, porque isso e porque aquilo. E você vai ter um monte de histórias na sua cabeça quando você fechar os olhos e olhar para trás. A questão é o seguinte, que está incrustido dentro do nosso espírito algo que se chama dor. Só que a dor, ela é presente. Existe também uma dor futura, de expectativa. Ai, vai acontecer tal coisa. Ai, porque vai acontecer não sei o quê. Ai, porque o apocalipse. Ai, porque não sei da onde. Ai, porque Jesus. Ai, porque o capeta. Ai, porque o anticristo. Ai. A pessoa só acaba sofrendo por antecipação. Então o que acontece? O ser humano, ele tem muitas dores. Ele tem muitas situações de dificuldade e tudo mais. Só que é o seguinte,
Quando nós desencarnamos, é igual quando a gente fecha os olhos e olha para o passado. Quando a gente olha para o passado, eu pego e falo assim, nossa, eu sofri muito. Passei dificuldade. Eu falo para vocês que eu passei dificuldade. Eu com 8 anos, imagina, uma criança, 8 anos. 8 anos, gente. É uma criança. Já entrando para a rebeldia. 8 anos. Perdi o pai. Meu pai desencarnou assim em uma semana. O aniversário dele, ele passou no hospital. A gente tinha comprado e feito coisinha de presentinho pro meu pai. Ele em uma semana começou a ter dor de cabeça, foi pro hospital e acabou, ele morreu. E o médico falou, tem que operar, porque apareceu um câncer no cérebro aqui que não tem como fazer. Em questão de uma semana ele já estava no caixão. Então, meus queridos, o que eu falo para vocês? São coisas que passaram no passado que faz sofrer. Eu sofri muito com a perda do meu pai. Perco até hoje, eu tenho sofrimento até hoje, que eu tenho saudade, eu queria ter. Eu procurei paz por aí. Procurei paz como amigos, meus amigos mais velhos, procurei paz em Deus. Eu procurei meu pai em Deus, em outras pessoas, eu fui fazendo. A psicologia fala disso. Faz, acontece e funciona desse jeito. Até o momento que você se torna pai. Porque aí você deixa de procurar outros pais, porque agora você se tornou pai. E aí, naquela época, eu também passei dificuldade com comida. Eu lembro. Eu lá no passado, graças a Deus, como diz a sabedoria do preto velho, se acontecem coisas boas, graças a Deus. Se acontecem coisas ruins, graças a Deus. Eu comi arroz e ovo frito. Mas nem feijão, professor, nem feijão tinha. Para você ver o tamanho de uma pobreza aonde você não tem nem feijão. Esse foi a vida que eu tive quando criança. A minha mãe não conseguia pagar a mensalidade da escola. Aí chegava a diretora, coisa, e falava, olha, você vai ter que sair da escola, porque seu pai e sua mãe não pagou a escola. Me faz lembrar, estou lembrando do passado. É aprendizado, é bom lembrar. Aprende, experiência. Você chegar no condomínio onde você mora e as pessoas pegar e falar assim, o condomínio está caro porque sua mãe não paga o condomínio. As crianças são cruéis. As pessoas não querem saber o que aconteceu. Não interessa se morreu, deixou de morrer, o problema é seu. Quem mandou vir para morar aqui? Quem mandou vir aqui? As pessoas não estão nem aí com as coisas. As pessoas fazem sofrer. Eu sofri muito. Aí você fala assim, mas professor, você está com lágrimas nos olhos por quê? Está emocionado por quê? Por causa da dor? Você está lembrando da dor? Não. Eu estou lembrando do amor de Deus. Por quê? Porque eu, na época, eu não entendia. Eu não sabia por que acontecia isso. Eu pegava e jogava tudo a culpa em Deus. Falava, Deus não me ama. Porque se Deus é o que dá o direito da vida e da morte, por que ele fez isso? Só que tem um detalhe. Quando aconteceu isso, eu procurei Deus como jamais procuraria Deus se eu tivesse com meu pai ali me sustentando e me dando tudo que ele tinha. Meu pai era rico, hein, moço? Ele com 37 anos, quando ele morreu, a gente já tinha mais de 5 casas. Ele não tinha nada. Ele veio da casa da mãe dele com a mão na frente e outra atrás. Ele dos 20 ao 37, ele já estava com um impériozinho. E se ele tivesse vivo até hoje, moço, eu estava andando de Ferrari para cima e para baixo. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. E Deus tirou tudo aquilo. E aí? Tudo bem, são experiências diferentes. Só que o tanto que eu busquei Deus para poder entender todas as coisas, para entender todas as coisas, não tem preço. A partir do momento que eu entendi que meu pai não era meu pai, facilitou muito, saiu aquele peso kármico. Ele teve ali para o momento, fez o que precisava fazer, terminou o que tinha que terminar e bora, sequência, vai, mamão, continua. Então, gente, o mais importante é saber que todos os karmas são experiências. E absorver o máximo de informações. Hoje
quando acontecem coisas incríveis e cruéis ou difíceis, eu chego com calma, vejo as ferramentas que eu posso ter, e eu falo assim, bom, vou fazer uma magia? Ainda não está gravíssimo. Aí eu vou, acendo uma velinha e falo assim, Deus, está acontecendo isso. E é aí, gente, que eu falo para vocês que não tem karma nesse planeta. Porque a hora que eu acendo a vela, eu sinto Deus na hora. Deus, hoje, ele tem muito mais valia. Eu consigo ter um sentimento muito maior para com Deus do que para com qualquer outro ser. E aí eu vejo ele pegando e falando assim, não, meu filho, eu tô aqui, calma, toma isso aqui, toma aquilo. Eu não abuso de Deus. Eu sei que Deus tem muitos filhos. Eu tenho muitos irmãos. Procuro ele quando está bem difícil. De vez em quando eu vou, agradeço para ter aquela sensação, aquele sentimento, aquela energia. Então, meus queridos, a pergunta é, o espírito pode ser feliz pagando karmas? Pagando karmas? Eu vou falar para você, não. Porque o pagamento kármico é uma coisa que machuca a gente. Mas eu falo uma coisa para você. Depois que sai o pagamento kármico, fica tão incrível, tão maravilhoso, tão mais forte, tão mais enérgico. As coisas que a gente aprende com karma é tão incrível, é tão intenso que não tem preço que pague. Professor, o senhor paga ainda karmas? Eu pago karminhas ainda, eu estou pagando um karma para cá, outro para lá. Então quer dizer que o senhor sofre? Sofro, porque de vez em quando passo dificuldade para pagar a conta, de vez em quando tenho dificuldades com alguma doença que pode vir ou não. Eu fiquei doente nesse ano 2022, quase bati as botas. Mas eu não encaro como um sofrimento onde eu fico patinando. Eu paro e vejo como se fosse um profissional. Vamos lá, estou com esse problema, igual numa empresa, estou com esse problema, preciso resolver esse problema. O que eu posso fazer? Isso. Então vamos tentar fazer isso. E deixa a coisa acontecer. Mas eu tenho que fazer um movimento. E a coisa, a hora que eu vejo, já acabou, já passou, já foi, já fluiu. Meus queridos, não queiram não sofrer. O sofrimento é intrínseco do humano. Queiram absorver as informações dessa experiência. Essa é a dica que eu dou. Gente, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Só estou dando aqui um prisma, uma possibilidade. Tá? Gostou do vídeo? Compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso às informações. E não esqueçam de deixar o seu joinha. Que Deus abençoe. Namastê.